Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Dropa, eu sou responsável técnico da Fraternity Seguros e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Plano de saúde cobre ou não cobre consulta com o psicólogo? Se você tem dúvidas ou curiosidade sobre este assunto, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou dar alguma dica para vocês. Nesse vídeo aqui nós abordaremos alguns temas bem interessantes e daremos algumas dicas para vocês que têm dúvidas sobre quantas sessões o plano de saúde deve cobrir de consultas com um psicólogo, quais especialidades de psicólogo que o plano de saúde cobre, enfim. Esse é um assunto que gera muita dúvida porque recentemente teve uma mudança na resolução normativa da ANS. Antigamente os planos de saúde eles limitavam a quantidade de consulta que o paciente poderia utilizar por ano. Agora não existe mais essa limitação. Então nós vamos falar para vocês o que mudou, como era e como passou a ser. Antes de entrarmos nesse assunto de quantidade de sessões, quais são as especialidades de psicólogo que os planos de saúde devem cobrir, nós temos que entender, primeiramente, as diferenças de cada profissional. Então é importante que você saiba e tenha uma direção antes de você fazer essa solicitação, passar no clínico para pedir o encaminhamento e fazer essa solicitação para o seu plano de saúde. A primeira especialidade que o plano de saúde cobre é as consultas tradicionais com o psicólogo. Os psicólogos, eles são os profissionais que vão fazer a análise comportamental, como depressão, medo, ansiedade e alguns transtornos alimentares. O psicólogo é a especialidade que ajuda os pacientes a entenderem os seus sentimentos e emoções. Nós temos uma outra especialidade dentro da psicologia, que é o psicoterapeuta, que também é um profissional formado em psicologia, só que com atuação em outra área diferente da psicologia. O psicoterapeuta, o objetivo dele é mais uma análise da psique humana. Ele auxilia as pessoas a alcançarem o seu bem-estar no seu dia a dia. O psicoterapeuta, ele possui muitas funções, dentre elas ser um ouvinte, um orientador, um amigo e que vai te ajudar a promover o seu autoconhecimento. Já o psicanalista é bem diferente do psicólogo e do psicoterapeuta. O psicanalista é aquele profissional que vai fazer você deitar num divã. Normalmente ele não tem o contato direto em termos de olhares com o paciente. Normalmente o paciente fica de costa e o psicanalista vai fazendo perguntas, vai conversando, com o paciente e vai fazendo algumas anotações que ele acha que é relevante para que ele possa chegar a um histórico, um diagnóstico final do paciente. Agora vamos entrar onde interessa. O plano de saúde cobre ou não cobre? Existe limite de sessões ou não existe limite de sessões? Primeiramente, nós vamos falar como era antes, Nós tínhamos a RN 465, que foi criada em 24 de fevereiro de 2021, que limitavam as sessões de psicologia no geral, seja ela com psicoterapeuta, psicólogo ou psicanalista. Antes, as operadoras de planos de saúde limitavam as consultas ou terapias com psicólogos. Então, nós sabemos que os planos antes, de acordo com a resolução normativa da ANS, eles cobriam de 12 a 40 sessões por ano, dependendo muito do diagnóstico médico. Quem avalia se a pessoa precisa de 12, 15 ou 20 é o próprio profissional. Antes, os planos de saúde limitavam entre 12 e 40. E como passou a ser agora com essa nova resolução normativa da ANS? Antes era a resolução normativa 465 e agora passou a ser a RN 541 de 1º de agosto de 2022, que tirou essa limitação, subtende-se, os profissionais, que às vezes 40 sessões por ano não era o suficiente para que pudesse chegar num diagnóstico final do tratamento dos pacientes. Sendo assim, a ANS determinou que desde 1º de agosto de 2022 não pode mais existir essa limitação. A pessoa vai pegar o encaminhamento médico com um clínico, vai passar com um psicólogo, que esse é o critério que os planos de saúde exigem para que libere o procedimento, e o próprio psicólogo, o psicoterapeuta ou psicanalista quem vai avaliar o paciente na primeira consulta e verificar qual a quantidade de sessões que ele precisa por mês ou por ano. Isso, de certa forma, foi muito positivo para todos os beneficiários de plano de saúde, por um lado, porque não existe mais essa limitação, então a pessoa consegue ter um tratamento melhor, um tratamento mais avançado, porque às vezes 40 sessões por ano não era o suficiente para o médico conseguir chegar a um diagnóstico final do paciente. Então você imagina, hoje o beneficiário já paga caro para ter um plano de saúde que não está barato, e caso ele excedesse o limite de consultas, que seria de 40 sessões por ano, as demais consultas ele teria que pedir o reembolso, caso o plano dele
oferecesse o reembolso, ou então pagar de forma particular, o que geraria um prejuízo muito grande. Por outro lado, os planos de saúde foram obrigados a tirar essas limitações, né? Então não tem mais limites. Os custos dos planos de saúde acabaram aumentando, porque se não existe mais limite, então, consequentemente, vai existir uma despesa maior dos planos de saúde, pelo fato da ANS ter liberado os profissionais a solicitarem a quantidade de sessões que eles acharem conveniente para o tratamento daquele paciente. Então agora vocês já sabem que antes a quantidade de sessões era entre 12 e 40, ia depender muito da análise do psicólogo para fazer a liberação dos procedimentos de acordo com a necessidade do paciente, e agora não existe mais esse limite. Então o profissional é que determina a quantidade de sessões necessárias para que ele possa chegar num diagnóstico final e automaticamente na cura do paciente. Essas foram algumas dicas e algumas sugestões que nós trouxemos para vocês aí de uma forma bem resumida. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu publique mais conteúdos assim, que você se inscreva nesse canal, que você ative o sininho, que você deixe suas sugestões para que nós possamos gravar os próximos vídeos. Nós postamos conteúdos todas as terças-feiras às 20 horas. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e desejo um ótimo dia.